Oh Lord, we feel the Holy Spirit inside preparing the sanctuary. Ó Senhor, nós sentimos o Espírito Santo dentro preparando o santuário. And even corporately as we draw together, we sense the Spirit working upon us, building a sanctuary. Mesmo corporativamente, nós sentimos o Espírito Santo nos ajuntando, nos preparando como um santuário. A holy habitation for our God. Uma habitação santa para o nosso Deus. We thank you that we've been called to this purpose. Te agradecemos que o Senhor nos chamou para este propósito. And we want to yield ourselves to the Spirit's work this morning. E queremos nos render à operação do Teu Espírito Santo. That He could show us more of Jesus. Para que Ele possa nos mostrar mais de Jesus. And as a result of this seeing of Jesus, E como resultado desta visão de Jesus, we could know more fully what is the hope of our call. possamos conhecer mais completamente a esperança da nossa chamada. And the greatness of the riches of His inheritance in the saints. E a grandeza da sua herança nos santos. And the exceeding greatness of His power toward us who believe. E a suprema grandeza do seu poder naqueles que creem. Precious Lord Jesus, Ó precioso Senhor Jesus. we magnify Your name. Nós magnificamos o Teu nome. We bless You as our holy God today. Nós te abençoamos como nosso Deus Santo. Open our eyes, Holy Spirit, that we can see our Lord. Abra os nossos olhos, ó Espírito Santo, para In vermos o Jesus' Senhor. name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. This morning I'd like for us to begin with a little bit of review. Eu gostaria de iniciarmos com uma pequena revisão hoje de manhã. This morning we're going to look at Jesus in the letter of Hebrews. Vamos olhar Jesus na carta aos Hebreus. But before we do, I asked my brother Lawrence if he would copy a chart for us by way of review. Eu pedi ao irmão Lawrence para copiar para nós na transparência como forma de revisão. We have looked at the Jesus as seen in the Gospels, Nós vimos Jesus nos Evangelhos, Jesus in the Gospel of John, Jesus no Evangelho de João, Jesus as seen by Paul, Jesus visto por Paulo, and we will look this morning at Hebrews. e hoje de manhã vamos ver Jesus visto em Hebreus. Now, where are the people here who have studied Matthew, Mark, and Luke and memorized these books? Quais são as pessoas aqui que memorizaram Mateus, Marcos e Lucas? Raise your hand. Levanta a sua mão. Confess. Pode confessar. One person has done everything. Uma pessoa fez tudo. Okay, Priscilla, when we look at Jesus in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke, what do we see? Priscila, quando nós olhamos para Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, quem que Who nós is the vemos? Jesus we see? Qual o Jesus que nós vemos? Yes, that's right. A divine human. É isso mesmo. Tá certo. Um divino, um humano divino. Divino humano. A divine human. Um divino humano. A servant, Um servo, a perfect man, homem perfeito, a king. rei. Right there. When we looked at Jesus according to the Gospel of John, who did we see? De acordo com o Evangelho de João, o que nós vemos? Who memorized John? This couple, huh? Aqui, o casal que memorizou And João. what did we see of Jesus? O que nós vimos Jesus em João? Son of God. Son of God. Well, that's not what we put down here. Não foi o que nós colocamos ali, mas We put down God in the flesh. nós colocamos Deus em carne, Deus encarnado. In the Gospels, Jesus is seen as human and divine, Nos Evangelhos ele é visto como humano e divino, but the emphasis is on the human side. mas a ênfase é no humano. In John, we see Jesus as human and God, Em João nós vimos humano e divino, but the emphasis is on the divine side. mas a ênfase é no divino, na divindade dele. Now, when we saw our Lord Jesus Christ, according to Paul, who did we see? Mas de acordo com Paulo, como é que nós vemos Jesus? Now, did anybody memorize either Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st, 2nd Thessalonians? Alguém decorou aquelas 12 epístolas de Paulo? Somebody give me that answer. Alguém me dá uma resposta? Aqui. Yes. What's this? O que quer dizer isso? Right, the cosmic Christ. É isso mesmo. Cristo cósmico. That's right. The cosmic Christ. É o Cristo cósmico, o Senhor cósmico. Okay, boy, you're doing real good so Olha, far. vocês estão jóia, não? Lord, have mercy. Senhor, tem misericórdia.
It lets me see how well I teach. Isso me mostra quão bom eu estou ensinando. Maybe it's the interpreter. Talvez seja o intérprete. In the typology of the tabernacle, Na tipologia do tabernáculo, when we saw Jesus in the Gospels, we saw him as como na tipologia do tabernáculo, como nós vimos nos evangelhos, nós vimos Jesus como the tent a tenda and the altar. e o altar. A tenda e o altar. I didn't talk about the laver, but he's also seen as that, even in the Gospel. Eu não falei lá sobre o lavatório, mas também é falado lá nos evangelhos. In the Gospel of John, what No did we see evangelho de Jesus? João, o que nós vimos? Inside the tent. Is that what you're saying? Dentro da tenda, não é isso que vocês estão falando? In the holy place. No lugar santo. We see the lampstand, we see the table of showbread, we see the table of Nós incense. vimos a mesa de pão, nós vimos o candeeiro, nós vimos o incensário. We look inside and we see beautiful divinity all Nós inside. entramos dentro do santuário e vemos linda divindade. Outside made of skins, just human beings. Do lado de fora são os pelos, coisas humanas. Pele de animais. Inside gold, beauty. Lá dentro, ouro, beleza. Yeah. When we got to Paul, how about our tabernacle? Mas quando nós chegamos em Paulo, como é que nós vemos o tabernáculo? Well, we didn't talk about that. Mas nós não falamos sobre isso. But Paul saw Jesus as the heavenly tabernacle. Paulo viu Jesus como o tabernáculo celestial. You remember in Hebrews it says the tabernacle on earth was just after the pattern in heaven. Você se lembra que em Hebreus fala que o tabernáculo aqui na terra era apenas padronizado de acordo com o do céu. But when you look at the heavenly tabernacle, Mas quando você olha para o tabernáculo do céu, you see the real purpose of God in Jesus. você vê o propósito real de Deus em Jesus. And you see that the heavenly tabernacle is also made up of all the redeemed. E você vê que o tabernáculo do céu é feito, é composto de todos os redimidos. That's why we've been singing, Lord, prepare me to be a tabernacle. Por isso que nós vemos cantando todo esse tempo, Senhor, prepara-me para ser um santuário. Okay. The third category here is what this vision leads us to. Então a terceira categoria aí era em que direção esta visão nos leva. I call it Para onde? the thrust of the vision. Então qual é o impulso da visão? In the Gospels, I'll give you the first one. Então no Evangelho eu te dou o primeiro. This vision leads us to repentance and faith. Este Evangelho nos leva ao arrependimento e fé. Nos conduz a isso, nos move a isso. If you see Jesus the Savior in the Gospels, it causes you to repent and to believe it. Se você ver Jesus como Salvador e Rei, isso te leva ao arrependimento e fé. In the Gospel of John, what happens when we see Jesus, the incarnate divine? No Evangelho de João, quando você tem a visão de Jesus, o Deus encarnado, The word believe in the Gospel of John is always used with the conjunction into. a palavra crer no Evangelho de João sempre está conectada com a preposição em inglês into, quer dizer, para dentro de, crendo, entrando em alguma coisa. This vision of John leads us into Him. Essa visão de João nos leva para penetrar, entrar dentro na comunhão. How about with Paul? Where does this vision of the cosmic Christ thrust us? E a visão do Cristo cósmico em Paulo, para onde nos impulsiona? Did somebody say? Alguém já falou? Fullness. Plenitude. Okay? Talked about that. All right. Nós falamos sobre isso. Next. You know, I made a mistake right here. Cometi um erro ali. But we'll change it just a minute. Nós vamos usar agora mesmo. Faith in the Gospels is seen as what? A fé nos evangelhos é visto como o quê? Because faith is a key word. Fé é a palavra-chave aqui. Faith is seen as obedience to the king. A fé é visto como obediência ao rei. As Paul calls it in Romans, the obedience of faith. Como Paulo chama em Romanos, a obediência da fé. When you see the king, you obey. Quando você vê o rei, você obedece. What is faith in John? Como é que você vê fé em João? It's going into him. I put this in the wrong slide. Nós colocamos errado ali. What is the thrust up here? Qual é a direção, qual é o impulso? Change this to abiding.
It's not already done. That's right. Oh, that's a Bible? Yes. Yeah. Yes. Sorry. Olha, é time here, words. So this is Tá certo ali, é permanecer ali. faith is trusting into Him. Então, fé é que essa confiança para dentro dele. Ah, now with Paul. Agora em Paulo, What is faith for Paul? qual é fé? Como é fé para Paulo? Think about it. Pense sobre isso. Faith for Paul Fé para Paulo is seeing a revelation, é ver a revelação, confessing it with your mouth. confessando-a com a sua boca. You see the revelation, you believe it in your heart. Você vê a revelação, você crê no seu coração, So faith is when you see the vision, like Paul did on the road. é ver a visão como Paulo viu na estrada de Damasco. You confess, what will you have me do, Lord? Você confessa, Senhor, o que queres que eu faça, Senhor? And then Então, reckoning on the truth of that vision. você então computa, você reconhece a verdade dessa confissão. Paul was the man who saw most completely the finished work of Christ. Paulo foi a pessoa que viu a obra de Jesus mais completa. And we reckon ourselves dead unto the world. Então nós nos reconhecemos e nos aceitamos como mortos diante de Deus. If you see a vision, Se você vê a visão, our finished position, a nossa posição terminada, you confess, você confessa essa I've been saved, Eu fui salvo, not by my righteousness, não pela minha própria justiça, by His finished work. mas pela obra completa de And then I Jesus. live by reckoning on that finished work. E eu então vivo assumindo. Well, now you're really confused, huh? Agora vocês estão totalmente desbaratinados. And the last box. E a última categoria ali. What is the secret to these lives here? Qual é o segredo destas vidas apresentadas aí? How can we live in obedience? Como é que nós podemos viver em obediência? In the Gospels, Nos evangelhos, because the kingdom is available. It's at hand. o reino está próximo, está disponível. When the power of the kingdom is here, you have the power to obey. Quando o poder do reino está aqui, você tem o poder então para obedecer. If the Lord sends you out and commissions you, He gives you the power to go along with your obedience. Se o Senhor te comissiona, te envia, te manda fazer algo, Ele também te capacita com o poder para fazê-lo. What's the secret of abiding and this life in Qual é o John? segredo de permanecer nesta vida? It's based on the oneness. Está baseado na unidade. The oneness of the Godhead and our oneness with our Lord. Na unidade da divindade e a nossa unidade com o Senhor Jesus Cristo. And of course, what is the secret of Paul's walk? E qual é o segredo do caminhar, do andar, do comportamento de Paulo? Vision apprehends you and won't let you go. A visão te agarra e não te solta mais. It's almost as if vision has a life of its own and it grabs you and keeps pulling you toward its destiny. É como se a visão mesmo tivesse uma vida própria e ela te segura, te agarra e te carrega para o destino. Yeah, so we can put Revelation down. Podemos colocar revelação ali. But the vision that goes along with that revelation that draws you toward itself. Mas é aquela visão que vai junto com essa revelação que te atrai, que te envolve, que te puxa. So no matter how discouraged the Apostle Paul might get, Então não importa quão desanimado o apóstolo Paulo pode chegar, or no matter what persecutions Paul might go through, ou não importa que perseguição ele passe, he kept seeing his Lord out in front of him. ele continuava vendo o seu Senhor lá na frente. And he kept running after the goal. E ele continuava correndo em direção a esse alvo. What was his goal? Qual era o seu alvo? I want to know the Lord. Eu quero conhecer o Senhor. I want to know that vision I've seen. Eu quero conhecer essa visão que estou vendo. So that was our review. Essa foi a nossa revisão. I see you understand completely. Eu estou vendo que vocês estão, ó, por dentro. Well, whether you understand me or not, Agora, se você me entende ou não, I would like to thank you all very much for allowing my wife and I to be with you in these days. eu quero agradecer a todos vocês por permitirem que eu e minha esposa estivéssemos aqui. It's wonderful to see people who smile even when they don't understand what I'm talking about. É muito jóia ver pessoas que sorriem, mesmo quando não estão entendendo patavina que eu estou falando.
Let's turn to a few passages in the book of Hebrews. Vamos ver algumas passagens em Hebreus, Chapter 3 capítulo 3, and verse 1. versículo 1. Hebrews is a very wonderful, rich letter. A carta aos Hebreus é uma das cartas maravilhosas e ricas da palavra de Deus. And again, I leave it for you to read the details. Novamente eu vou deixar que você preencha os detalhes. But let us look at the Jesus we find in this book. Mas vamos ver o Jesus que nós encontramos nesta carta. Chapter 3, verse 1. Capítulo 3, versículo 1. Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. And then chapter 6, E agora no capítulo 6, verse 1 and 2. versículos 1 e 2. Therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, of instruction about washings and laying on of hands, and the resurrection of the dead, and eternal judgment. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e das imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. And then the last two verses in chapter 11. E os últimos dois versículos do capítulo 11. The writer lists all of these people of faith, O escritor faz uma lista aí de todas as pessoas de fé, and he mentions in verse 39 a summary statement. e lá no versículo 39 ele faz um resumo de tudo. 11:39. 11:39 de Hebreus. And all these, having gained approval through their faith, did not receive what was promised, because God had provided something better for us, so that apart from us they should not be made perfect. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. You notice that word, unto perfection, Você vê essa palavra aí, a perfeição, made complete. ou fossem aperfeiçoados, tornar cheios ou completos. This word, as you know in the Greek, Essa palavra no grego is translated three ways. é traduzida de três formas. Sometimes perfect, Às vezes como perfeito, sometimes complete, às vezes como completo, sometimes mature. às vezes como maduro. Basically the same word in chapter 11 as we find in chapter 6. É a mesma palavra que nós encontramos no capítulo 11, como também encontramos no capítulo 6. A vision of the Jesus that Paul sees leads us unto fullness. Uma visão do Jesus que nós vimos em Paulo nos leva para a plenitude. But a vision of the Jesus in Hebrews leads us to maturity. Mas a visão de Jesus em Hebreus nos conduz, nos impulsiona à maturidade. It leads us to the end, to completion. Nos leva para o fim, para estar completo. It leads us to perfection. Nos leva para a perfeição. There's always more of our Lord Jesus to see. Sempre há mais do Senhor Jesus para ver. And the greater we see a vision of Jesus, E quanto maior for a nossa visão do Senhor Jesus, the more He completes us and fills us. tanto mais Ele nos completa e nos enche. Colossians chapter 2 says Colossenses capítulo 2 diz that we are filled full in Christ. que nós somos sendo cheios em Cristo, completados em Cristo. But it also says we are completed in Christ. Mas também diz que nós somos completos em Cristo. You see, to be full of Christ is to be completed in Christ. Sabe, ser cheio de Cristo é estar sendo cheio de Cristo. There's a sense of quantity, fullness, Há um sentido de quantidade, de plenitude, and there's a sense of work, completion. e há também uma sensação de operação, de completamento, de completar-se. And for that, we need to see Jesus. E por essa razão nós precisamos de ver Jesus.
Now, Hebrews was a book written to some very specific Christians. Agora, a carta aos Hebreus foi escrita para um povo bem específico. These Christians were at a crucial point in their life. Esses cristãos estavam numa encruzilhada na vida deles. As a matter of fact, I'm sure most of you know the historical context of Hebrews. Possivelmente a maioria aqui conhece o pano de fundo da história dos Hebreus. These were Jewish Christians. Eram cristãos judeus, They were Christians, eram cristãos, but they were having some trouble. mas eles estavam tendo dificuldades. They were having trouble because they were still holding on to some of the Jewish traditions regarding the temple and the sacrifice. Eles estavam tendo dificuldades porque estavam se apegando ainda a algumas das tradições da lei judaica, o templo e seus rituais. And very simply, the writer says, Simplesmente o escritor então diz o seguinte: if you want to go on to maturity, you've got to let go of those things. se você quer ir em direção à maturidade, você vai ter que se desapegar dessas coisas. You've got to leave behind that Jewish system and find your completion in Christ. Você vai ter que deixar esse sistema judaico e encontrar o seu ser completo em Cristo. You know, the Lord always warns us and tells us to do things just in time. O Senhor sempre nos adverte para fazer as coisas exatamente na hora certa. We know that this letter was written probably just before 70 AD. Esta carta foi escrita exatamente um pouquinho antes do ano 70. And I hope these Jewish Christians heeded the word in this letter. E eu espero que aqueles cristãos judeus tenham prestado atenção a essa exortação. Because if they continued to trust in the temple and the sacrifice, Porque se eles tivessem continuado a confiar no templo e nos sacrifícios ali, in 70 AD, they would have been devastated. no ano 70 da nossa era, eles teriam estado devastados. Because the Roman general came in and destroyed the whole city of Jerusalem. Porque o general romano veio e destruiu totalmente a cidade de Jerusalém. Destroyed the temple. Destruiu o templo. Destroyed the altar. Destruiu o altar. And from that day on, the Jews have not had a place to sacrifice. Desde aquele dia em diante, os judeus não têm tido um lugar para sacrificar. But as if a spirit of prophecy had come upon the Christians. Mas é como se um espírito de profecia tivesse vindo sobre os cristãos. The Spirit was saying to these people, let go of those things before they are destroyed. O Espírito estava falando para os cristãos: olha, desapeguem-se, larguem essas coisas. You don't have to put your trust in outward things and shadow. Você não precisa de colocar a sua confiança em sombras, em coisas. Jesus is the priest you need. Jesus é o sumo sacerdote que vocês precisam. You see, now that's the background of Hebrews. Esse é o pano de fundo de Hebreus. I want to broaden it a little bit Eu quero agora ampliar o quadro um pouquinho mais, to make it applicable to us. para torná-lo mais aplicado a nós. And I want to say a few things about who these Christians were. E eu quero dizer quem eram esses cristãos. Number one, Primeiramente, they were not new Christians. eles não eram cristãos novos, They were veterans. já eram veteranos. They had been in the Christian fight. Já tinham estado na fé cristã por algum tempo. Look with me at just a few verses. Vejam alguns versículos já. Chapter 6 Capítulo and 6, verse 10. versículo 10. For God is not unjust, so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, and having ministered and in still ministering to the saints. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. And we desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end. Hebreus 6:11. Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. You see, they've been Christians and serving the Lord for quite a while. Eles já tinham estado sendo cristãos e servindo ao Senhor por algum tempo já. Or look in chapter 12, verse 3. Ou veja no capítulo 12, versículo 3. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you may not grow weary and lose heart. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. And here we see that they've been Christians long enough and served long enough that a weariness has begun to settle into their life. Eles já tinham estado sendo cristãos por algum tempo que parecia que agora um cansaço já estava penetrando neles. This is often the problem with veteran Christians. Esse é o problema sempre com os veteranos. And then in chapter 5, verse 11. E no capítulo 5, versículo 11.
Concerning Jesus, we have much to say, and it's hard to explain since you've become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you've come to need milk and not solid food. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. By this we see that they were mature enough to be eating deeper things. Através desses versículos nós temos visto que eles já eram maduros o suficiente para poderem estar comendo coisas mais sólidas. But they had gone back like a baby to the bottle of milk. Mas eles tinham se voltado novamente à garrafa a mamadeira. Now it's impossible to know how long they've been Christians. Agora é impossível saber quanto tempo eles já eram crentes. In every assembly there's new and there's more mature. Em todas as assembleias sempre tem pessoas novas e pessoas mais maduras. But to the people he's writing to, you get the feeling they've been Christians at least 5 years. Mas para essas pessoas para quem o escritor está escrevendo, eles deviam ser crentes pelo menos mais de 5 anos. How many of you here this morning have been a Christian for more than 5 years? Quantos aqui são crentes há mais de 5 anos? Levanta a sua mão. Ah, this is written to you. Ah, essa carta foi para você, é para vocês. Pretty tricky, huh? Ah, peguei vocês no pé. So they were veteran Christians. Eram crentes veteranos. The second thing I'd like for us to note, A segunda coisa que eu quero observar aqui, they were going through a very difficult time. eles estavam passando por um período muito difícil. They'd been through much trouble and persecution. Estavam passando por muitas dificuldades e perseguição. We turn to chapter 10, verse 32. Capítulo 10, versículo 32. We just get one little picture of some things they've gone through. Vamos pegar apenas um quadrozinho aqui de algo que estava acontecendo. 10:32. 10:32 de Hebreus. But remember the former days, when after being enlightened you endured a great conflict of sufferings, partly by being made a public spectacle through the reproaches and tribulations, partly by becoming sharers with those who were so treated. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto e opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. For you showed sympathy to the prisoners, and accepted joyfully the seizure of your property, knowing that you had yourselves a better possession and an abiding one. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Now, we must respect these brothers and sisters. Nós temos que respeitar esses irmãos e irmãs aqui de Hebreus. Some of them lost their jobs because of their faith. Alguns deles haviam perdido seus empregos por causa da fé. Some of them, the Jewish community came and took away their houses. Alguns deles, a comunidade judaica veio e tomou as casas deles. And they suffered the rebuke of going and helping their brothers and sisters who were in jail. E eles sofreram também reprovação por tentarem ajudar os seus irmãos que estavam encarcerados. And they had to go through sometimes the ridicule of non-Christians as they went on their jobs. E tinham que sofrer também a ridicularização de incrédulos nos seus trabalhos. Do you respect when Christians go through such trouble? Você respeita quando as pessoas crentes passam por essas dificuldades? They were going through troubled times. Eles estavam passando por tempos tumultuosos. But there was a result of these trouble Mas houve resultado dessas and a dificuldades. result of their veteran Christian life. E resultado desta vida veterana, de vida cristã veterana. This letter is written to Christians who have become stuck. Esta carta é escrita para cristãos que chegaram numa posição de ficar emperrado, parado. They become paralyzed. Ficaram paralisados. The vision that the writer uses is they're like Christians in the wilderness. A visão que o escritor apresenta é cristãos como que no deserto. They've come out too far from Egypt to ever go back. Já saíram longe demais do Egito para voltar. But they've become discouraged and burnt out and unable to go in. Mas estão desanimados, queimados e sem forças para entrar na terra.
They're in sort of a no man's land. Estão numa terra de João ninguém, de ninguém. They're basically separated from the world, Estão separados do mundo, but they're not really inside. mas não estão ainda dentro da terra. They're just stuck, Estão aí emperrados, caught in the middle. aí apanhados no meio. As we would say in the United States, caught on the threshold. Nos Estados Unidos nós usamos a expressão apanhados na soleira, né? You know, threshold is at the door where you step over. A soleira é aquela parte da sua casa onde você está para entrar. But it's also a term used at airports. Também é usado nos aeroportos. When a plane begins to taxi down the runway, Quando o avião está preparando para decolar, the threshold is the place where he needs to decide to take off or to shut down and not take off. essa soleira ou esse limiar é justamente o momento local de onde ele vai decolar. And the Christians kept on revving up their engines and racing down the runway, but then they stalled the engines and wouldn't take off. Os cristãos estavam aquecendo seus motores e pareciam que iam, mas não iam. Have you ever known Christians like that? Você já viu crentes assim? You hear, but then just about when they're getting ready to take off, Mas quando estão prontos para decolar, you hear, they have wings to fly, tem asas para voar, they have fuel in the tank, tem combustível no tanque, but they just go back and forward on the runway, just running up and slowing down. mas ficam lá na pista, para lá e para cá, patinando, né? Do you know what happens when a Christian gets stuck? Sabe o que acontece quando um crente se emperra? Some people think when they're stuck in this kind of place, Alguém acha que quando eles ficam assim emperrados nessa situação, well, it's like neutral territory. é como um território neutro. There's enemy territory over there, Tem um território inimigo lá, and here's friendly territory over here. aqui o território amigo, If I'm stuck in the middle, mas eu estou no meio. I'm in neutral zone. Eu estou na zona neutra. You know, between North Korea and South Korea, there's a DMZ neutral zone. Lá no norte da Coreia e na Coreia do Sul tem uma zona que é neutra. But Christians are not that fortunate. Mas sabe, os cristãos não são tão afortunados. When Christians stay in the wilderness, Quando os cristãos ficam no deserto, their fullness begins to erode. a plenitude começa a se diluir. They become distracted with things. Eles começam a ficar distraídos com as coisas. They become captive with things. Começam a ser cativados, capturados por coisas. And they lose their focus. E eles perdem o seu enfoque. Now we're talking about brothers and sisters who really love the Lord. Nós estamos falando de pessoas que realmente amam o Senhor. They've already sacrificed for Him and gotten so far. Eles já se sacrificaram pelo Senhor e já foram até uma certa distância. But now they're stuck Mas agora estão emperrados. with nowhere to go. Não sabem para onde ir. They've lost their focus. Perderam o seu enfoque. They used to remember they had a heavenly calling. Eles costumavam se lembrar que eles tinham uma chamada divina. As the writer said in chapter 3. Como o escritor diz no capítulo 3. Brethren, partakers of a heavenly calling. Irmãos co-participantes da chamada divina. You've lost your focus. Vocês perderam o enfoque. What happens when somebody becomes eroded? O que acontece quando uma pessoa é diluída, né? And they lose their focus. Perdem o seu enfoque. 3 symptoms arise. 3 sintomas surgem. And these symptoms you find if you read the book of Hebrews throughout this letter. E você encontra esses sintomas à medida que você lê a carta aos Hebreus. When a Christian becomes stuck Quando um cristão está emperrado, patinando, and his fullness erodes, e a sua plenitude está se esvaindo, one of the first manifestations is uma das primeiras manifestações é a seguinte: he becomes fearful. ele começa a ficar com medo. Rather than being a man of faith, he becomes a man of fear. Ao invés de se tornar um homem de fé, ele se torna um homem de medo, de temor. Timothy was at the threshold Sabe, Timóteo esteve nessa soleira. when Paul from jail wrote him. Quando Paulo lá da prisão escreveu para ele, He said, Timothy, ele diz: ó Timóteo, you have not received the spirit of bondage to fear, você não recebeu o espírito de escravidão, de temor. but the power, Você recebeu o poder love, de amor, sound mind. de uma mente Stir sadia. up the gifts within you. Oh, aquece o dom que está em ti. Don't stay there on the runway. Não fica aí na pista de decolagem. The Christians become fearful.
a quando o cristão fica temeroso. You remember in Hebrews chapter 2, Você se lembra em Hebreus capítulo 2? one of the main things Jesus came to do Uma das coisas principais que Jesus veio fazer, was to remove a point of blackmail the devil has over us. revolver uma chantagem que o Satanás tem usado contra nós. Whenever Christians start to serve the Lord, Toda vez que um cristão começa a servir ao Senhor, the devil brings up this thing and blackmails us. o Satanás vem com essa e começa a fazer chantagem com a gente. You better be careful, Christian. Oh, você tem que ter cuidado, crente. You better not be too committed, Olha, você não seja tão comprometido, or you're going to die. ou então você vai You're morrer. going to die for your faith. Você vai morrer pela sua fé. Or let's put it more spiritually. Vamos colocar de uma maneira mais espiritual. You better not keep going like this. É melhor você não ficar assim, dessa forma. If you keep serving the Lord, Se você continuar servindo o Senhor, you're going to go to the cross. você vai para a cruz. He's going to take everything away from your life. Ele vai tirar tudo da sua vida. You'll have no more joy. Você não vai ter mais alegria. You'll have no more life. Você não vai ter mais vida. He's going to say, don't smile. Ele vai dizer para você, não sorria mais. Don't breathe. Não respire mais. Throw out your television. Ok? Jogue fora a sua televisão. Don't do anything that's fun. Não faz nada mais que é gostoso, que é divertido. Don't go into stores. It's sinful. Não vai mais para as lojas fazer compras, é pecaminoso. Oh, you're going to die. Você vai morrer. If you follow the Lord, you're going to die. Se você seguir o Senhor, você vai morrer. And it says right there in chapter 2 E aí no capítulo 2 diz exatamente that people are fearful of death. que as pessoas estavam com medo da morte. Verse 14 and 15. Versículo 14 e 15. Since then the children share the flesh and blood, he himself likewise also partook of the same flesh and blood, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is, the devil, and might deliver those who through fear of death were subject to slavery all their lives. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sometimes I think among Christians, fear is the greatest taskmaster. Às vezes eu fico imaginando que entre os cristãos o temor é um dos piores mestres. Many Christians are fearful. Muitos cristãos estão temerosos. And you know something? E sabe de uma coisa? Satan loves you to sit there in fearfulness in the wilderness. Satanás adora te ver você lá no deserto tremendo. As long as you can be afraid, you cannot serve in faith. Enquanto você está temendo, você não pode servir ao Senhor. So in chapter 10, verse 35, Então no capítulo 10, versículo 35, we have another example of this fear. nós temos um outro exemplo desse temor. Just to save time, we'll begin reading verse 37. Nós vamos ler o versículo 37 para economizar tempo. For yet in a very little while, he who is coming will come and will not delay. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. But my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. But we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the persevering of the soul. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. In light of the cross before us, À luz da cruz diante de nós, because of the persecution we experience, por causa da perseguição que nós enfrentamos, our soul begins to shrink back. a nossa alma começa a retroceder, se encolher. We either go forward in faith or we begin to shrink. Ou nós avançamos para frente em fé, ou nós começamos a nos encolher e retroceder. And as we shrink back in faith, E à medida que nós retrocedemos e encolhemos na fé, we begin to think, nós começamos a pensar, oh, maybe we should go back to when it was easy. talvez devêssemos voltar àqueles tempos quando eram mais fáceis. You remember the good old days as Christians? Você se lembra daqueles tempos gostosos de cristãos? When it was fun to be a Christian? Quando era gostoso ser crente? Everything was simple back then. Tudo era tão simples naquela época. Remember the good old church back then? Você lembra daquela gostosa igrejinha nossa? You could love people Você podia amar as pessoas, because you didn't know them. porque você não os conhecia.
And you could go to the meetings, but you didn't have to be committed. Você podia ir às reuniões, mas você não precisava se comprometer com nada. Now you become committed, it's very complicated. Mas agora que você está comprometido, a coisa complicou Now tudo. you know people, it's very hard to love them. Agora as pessoas são difíceis de serem amadas. And these people were thinking of going back to Judaism. E as pessoas começaram a pensar em voltar ao judaísmo. Isn't it amazing how when people come into hard times, the old way comes back? Não é interessante que quando a pessoa começa a enfrentar tempos difíceis, parece que as coisas antigas começam a tomar lugar. In the New York area where I live, Lá na área de Nova York, onde eu moro, many of our brothers and sisters were former Catholics. muitos dos nossos irmãos e irmãs lá foram católicos anteriormente. But you know what happens when they go through a very difficult time? Mas sabe quando eles começam a passar por tempos difíceis? They begin to think about lighting a candle and praying. Eles começam a pensar e a desejar acender uma vela e começar a orar. Maybe going to confession, and maybe that will help. Talvez se eu for ao confessionário, isso vai ajudar. I'm talking about Christians who are born again. Eu estou falando de crentes, nascidos de novo. But in difficult times, we get superstitious. Mas sabe, nos tempos difíceis nós ficamos supersticiosos. Sometimes one of these brothers or sisters Às vezes um desses irmãos e irmãs will see a tragic accident on the side of the road, vê um acidente trágico no lado da rua, or a moment when something suddenly comes upon them, ou quando de repente algo acontece a eles, and they make the sign of the cross out of habit. imediatamente de hábito eles fazem o sinal da cruz. You know, the old ways come back. Sabe, aqueles velhos procedimentos voltam. And every culture has certain old ways. E todas as culturas têm aqueles costumes antigos. You know, spiritualist thing, Sabe, aquelas coisas espiritualistas, superstition, superstições. wear certain lucky things. Usar determinados tipos de amuletos. Give some money to some witch to do something. Dar algum dinheiro para algum vidente, alguma coisa, fazer alguma coisa. All of us are strong Christians when we have no problem. Todos nós somos crentes fortes quando não temos nenhum problema. But when you have problems, you think of shrinking back. Mas quando você começa a ter dificuldades, você começa a encolher na sua fé. Do you know anybody who's like that? Você conhece alguém dessa forma? A second symptom of their erosion Uma outra sintoma dessa evasão deles, they're hearing the word, but they're not hearing the word. eles estão ouvindo a palavra, mas não estão ouvindo a palavra. It's their daily diet, the word, but they're not hearing the word. É a dieta diária deles a palavra, mas eles não estão recebendo a palavra. They're driving their chariots down the street. They stick their cassette in and listen to Christian songs and sing them. The Lord is my shepherd. Eles estão dirigindo as suas carruagens pela estrada, eles colocam seu cassete e começam a cantar lá, o Senhor é meu pastor. They're surrounded by the word of God all day long, but they're not hearing. Eles estão rodeados pela palavra de Deus o dia todo, And so the writer says, mas não estão ouvindo. Então o escritor diz, in chapter 3, verse 7, no capítulo 3, versículo 7, therefore, just as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts. assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Or in chapter 2, verses 1 through 3. Ou então no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. For this reason, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. For if the word spoken through angels proved unalterable, and every transgression and disobedience received the full recompense, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Is it possible to be surrounded by the Word of God but not hear the Word of God? Será possível estarmos sendo rodeados com a palavra de Deus e ao mesmo tempo não estando ouvindo Deus? Isn't that an amazing thing? Não é algo bastante impressionante? You know, it's possible to be in a crowd and yet feel all alone. Sabe, é possível você estar no meio de uma multidão e sentir-se solitário. And when our Christian lives begin to shrink back, it's possible to hear the Word of God, but it just has no E effect. quando a nossa vida começa a se encolher, a nossa fé começa a se encolher, nós ouvimos a palavra e não estamos ouvindo Deus. Everybody here knows chapter 4, verse 12. Todos aqui conhecem o capítulo 4, versículo 12 de Hebreus. The Word of God is living and active and cuts into us. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e ela corta. So for that reason, we resist hearing the Word of God. Por isso nós resistimos a ouvir a palavra. And notice what he said there in chapter 5 we looked at. No capítulo 5 nós vimos o que ele diz lá. They are wanting to go back to the baby things again. Eles querem voltar às coisas de crianças novamente, a mamadeira. Instead of eating the meat of the Word, Ao invés de comer a carne da palavra, their hearing is dull. o ouvido está assim, meio surdo. Voltar. Could you tell me that I'm saved and that Jesus loves me again? Você pode repetir aí o fato de que Jesus me salvou e que eu estou salvo? Can we sing Jesus loves me, this I know? Vamos cantar novamente Jesus Cristo me salvou. I need to go back to that. Eu preciso de voltar novamente aos princípios The writer elementares. saying, oh, you need to go on to mature. O escritor está dizendo, olha, vamos para frente. You should be eating meat of the Word. Vocês devem estar agora comendo alimento sólido da palavra. But what does this mean, eating the meat of the Word? Agora, o que significa esse alimento sólido? You notice in verse 13 and 14. Você vê no versículo 13 e 14. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is a babe. But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Oh, the people have been listening to the word, As pessoas têm ouvido a palavra, but it's been all talk and no walk. mas tem sido muito só papo, não tem havido ação. They haven't been practicing righteousness. Eles não têm praticado a justiça. And an amazing thing happens. E algo muito impressionante acontece. The Bible, we can listen up to it, Nós podemos ouvir a Bíblia, we can hear messages from it, podemos ouvir mensagens, but we can put it in a certain compartment where it's just totally theoretical and doesn't help my life where I'm stuck. e nós podemos compartamentalizar essas escrituras, esses sermões, aonde não atinge a minha vida, e depois simplesmente estocamos isso. Notice chapter 4, verse 1 and 2. Agora veja o capítulo 4, versículos 1 e 2. Here is the problem. Aqui está o problema. The Christians are stuck in the wilderness. Esse povo está emperrado no deserto. Therefore let us fear, lest, while a promise remains of entering his rest, any one of you should seem to have come short of it. For indeed we have had good news preached to us just as they also, but the word they heard did not profit them because it was not united by faith in those who heard. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. This is talking about the children of Israel in the wilderness. Está falando sobre o povo de Israel no deserto. They got up to the border of the promised land. Chegaram até as fronteiras da terra prometida. They heard the promises of God. Ouviram as promessas de Deus. I will lead you into the land. Eu vou guiar vocês na terra. The land is yours, go take it. A terra é de vocês, entrem e a possuam. Look at the grapes and the fruit from the land, it's beautiful. Vejam as uvas e os frutos, a terra é joia. I am the Lord of hosts, let's go. Eu sou o Senhor dos exércitos, vamos embora. They heard the promises, Eles ouviram as promessas, but they didn't unite the promises with faith and go in. mas eles não uniram a promessa com fé para partir. And so they never entered the rest that was meant for them. E nunca entraram no descanso que era para eles. Instead, they wandered and were stuck until they died. E ficaram lá emperrados e naqueles até que morressem. And the writer says, now Christians were the same way. E o escritor aos Hebreus fala, olha cristão, nós estamos na mesma situação. Oh, we received great promises about Jesus. Nós temos recebido grandes promessas sobre Jesus. How he will be with us always, even to the end of the age. Como ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. I will never leave you nor forsake you. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. We have precious promises. Temos preciosas promessas. But we can have promises Mas nós podemos ter promessas and not mix them with faith. e não misturá-las com fé. We don't enter into the good of the promise. E aí não entramos nos bens, no gostoso da promessa. The promise comes to us as the rhema of God.
A promessa vem para nós como o rema de Deus. It's a present word of God. É uma palavra presente para nós. It has a certain life expectancy before it fades away. Ela tem uma expectativa de fé, de vida, antes dela se apagar. If you don't act upon that word, Se você não agir em cima dessa palavra, after a period of time, the word goes away. depois de um período de tempo, essa palavra se esvai. You lose your opportunity. Você perde a sua You oportunidade. remember the children of Israel decided afterwards they wanted to go in. Você se lembra que o povo de Israel depois decidiram de entrar. The Lord said it's too late. O Senhor falou assim, agora é My tarde. promise was there and you didn't take it. A promessa estava ali e vocês não a tomaram. Now the promise is not there. Agora a promessa não está aí mais. You know, I think like this promise of the word is sort of like the filling that dentists use in your teeth. Sabe, às vezes eu fico pensando que essa promessa do Senhor é como aquele enchimento no canal de dente. Now all of you eat fruit all the time. You have no cavities, but I have many. Vocês que comem só frutas e vocês não têm cavidades, mas eu tenho muitas. So when the dentist drills a cavity, he has to fill it with what we call amalgam. Então, quando o dentista faz aquele furo, ele precisa de encher com amálgama. Now what is this amalgam? Agora, o que é esse amálgama? I don't know. Eu não sei o que é. Some kind of metal combination Talvez seja uma mistura de metal. mixed with some kind of epoxy glue. Talvez misturada com aquela cola de epóxi. You see, I'm no dentist, Já viu que eu não sou dentista. so don't come to me. Então não venha para mim para obturação. But you know, after the dentist waits and everything till he's drilled your tooth and it's all clear, Depois que o dentista fez toda a perfuração, está tudo limpinho. then he always says to his assistant, Então ele vira para o seu assistente e fala, make the amalgam. agora prepare o amálgama. And then they have a machine that goes bzz zap, bzz zap, bzz zap. Então tem aquela máquina que faz aquele barulho que ele acabou de fazer. I got you that time. Me pegou agora. Probably you only have 3 minutes to put that in the tooth before it hardens solid. Talvez você só tenha 3 minutos para colocar aquele amálgama antes que ele endureça. It hardens like a rock. Ele fica tão duro como uma pedra. He puts it in there quickly, E ele pega rapidamente, coloca pushes it down, e aperta. begins to sculpt it, E depois ele pega aquele bisturim. and really within a few minutes it's done. Dentro de alguns poucos minutos está pronto. You can't wait 10 minutes and then decide to do it. Você não pode esperar 10 minutos para fazer. And that's what the promise of the word is like. E essa é como a promessa de Deus é. It comes to you and says, you can do it, sister, you can do it. Diz, ó irmã, você pode fazê-lo, irmã. I'm with you in this matter, enter in. Eu estou com você nessa, entra. But oh, if you're afraid, you say, oh, I don't know. Mas você, eu estou com medo, eu não sei se eu entro, não. If you wait too long, the opportunity goes by. Se você espera muito, a oportunidade The se vai. person you should have witnessed to moves to another place. Aquela pessoa que você devia ter testificado muda-se para outro lugar. You see, we hear the word of God, but we're not hearing in the sense of Sabe, acting upon the word. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas não estamos ouvindo no sentido de agir sobre ela. And when we get the word of God in such a position Quando nós tomamos a palavra de Deus em tal posição, that we love it, que nós a amamos, but it doesn't affect our lives, mas ela não afeta a nossa vida, it has an effect on our view of Jesus. ela afeta a nossa visão de Jesus. Even when we're disobedient, Mesmo quando nós somos desobedientes, the veteran Christian still loves Jesus. o veterano ainda, ele ama Jesus. Maybe you love Jesus even more Talvez ele ainda ama mais ainda, because he still accepts you even though you're disobedient to his word. porque ele ainda te aceita, mesmo que você seja desobediente à palavra But dele. for all practical purposes, Mas para todos os sentidos práticos, because you put the word up here as theory porque você colocou a palavra ali apenas como teoria, and you won't let it touch your life, e você não deixa essa palavra tocar a sua vida, Jesus also becomes a loving Savior who's way up there. Jesus se torna um Salvador muito amável, mas lá distante. But he cannot help your life down here. Mas ele não é capaz de ajudar a sua vida aqui. That's the second symptom. Esse é o segundo sintoma. The third symptom, O terceiro sintoma, very easy to see. muito fácil de observar. In the midst of their persecution and their Christian life, No meio da perseguição na vida cristã deles, they become discouraged. eles ficam desanimados. Chapter 6, verse 10 shows us this. Capítulo 6, versículo 10 nos mostra isso. It's easy for Christians to be filled with self-pity and become discouraged. É muito fácil para os cristãos ficarem cheios de autopiedade, de autocomiseração e ficarem desanimados. Chapter 6, verse 10. Capítulo 6, versículo 10. For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward his name, and having ministered and in still ministering to the saints. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciasse para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. This is often the deep secret feeling
of the Christian who's stuck. Esse é geralmente o segredo escondido desse cristão que está emperrado. I think God has forgotten me. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. I think He's passed over me somehow. Eu creio que Ele passou por cima de mim de alguma forma. I think maybe God doesn't love me. Talvez Deus não me ame mais. He treats all the other Christians with so much grace and blessing. Ele trata os outros cristãos com tanta graça e tanta bênção. Why has He forgotten me? Por que será que Ele se esqueceu de mim? And I go through such a tough time. E eu estou passando por um período tão difícil. When we look in chapter 12, we see the same thing. E no capítulo 12 nós vemos a mesma coisa. We just read verses 3 through 6 of the whole passage. Do versículo 3 até o 6. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you may not grow weary and lose heart. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. You have not resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by him. For those whom the Lord loves, he disciplines, and he scourges every son he receives. E estás esquecido a exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. How many times have you heard this from Christians? Quantas vezes já ouviu isso de crentes? How many times has your heart spoken this in a time of trouble? Quantas vezes seu coração falou isso na época de dificuldades? I know the Lord is punishing me. Eu sei, o Senhor está me punindo. I deserve it. Eu mereço. I'm a terrible sinner. Eu sou um pecador terrível. I've been disobedient to him. Eu tenho sido desobediente para com o Senhor. I've gotten away with it for a while, Eu desviei do caminho. but now he's punishing me. Agora Ele está me punindo. The Lord doesn't love me. O Senhor não me ama. And I don't blame him because I'm not lovely. E eu não estou culpando o Senhor porque eu não sou amável. In this kind of discouraged condition, how can the Christian go on to maturity? E nesse tipo de desânimo, como é que o cristão pode continuar? He's stuck, Ele está emperrado, distracted by fear, distraído pelo medo, unable to hear the word, incapaz de ouvir a palavra and feeling that he's not loved by e God. sentindo-se não amado por Deus. Such a Christian needs to see a new view of Jesus, Tal crente precisa ter uma nova visão de Jesus. a fuller view of our Lord Jesus. Uma visão mais ampla do Senhor Jesus. That's the only thing that will set a veteran Christian free. É a única coisa que faz um veterano, então, se mover para frente e libertá-lo. And you know how Jesus calls us? E sabe como Jesus nos chama? He calls the mature Christian Ele chama o crente maduro to enter within the veil. para entrar dentro, além do véu, para dentro do véu. There's only one place for a Christian who's stuck. Só há um lugar para o crente que está emperrado. You can't go back now. Você não pode voltar atrás. Come all the way in. Entra agora todo o caminho, vá até o fim, entra para dentro do véu. And here we see Jesus E aí nós vemos Jesus waiting within the veil esperando-nos lá dentro do véu, with all that you need to go on to perfection. com tudo que você necessita para chegar à maturidade. What we need to do O que nós precisamos fazer is stated in chapter 12, está dito aqui no capítulo 12, verses 1 and 2. versículos 1 e 2. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. For the Christian who is stuck on the threshold,
Para o crente que está emperrado na soleira, there's only one thing to do. só tem uma coisa a fazer. We have got to fix our eyes on Jesus. Nós temos que colocar, fixar os nossos olhos em Jesus. As the writer said in Hebrews chapter 1, consider Jesus, Como o escritor diz no capítulo 1, considerem Jesus, the apostle and high priest of our o confession. apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Consider means to really meditate on Jesus. Considerar significa meditar pensativamente no Senhor. And here it says fixing our eyes on Jesus. E aqui diz, olhando firmemente, fixando os olhos em Jesus. The mystery is, O mistério é, Jesus says, come inside the veil. Jesus está dizendo, entre para dentro do véu. Just put your eyes on me and you'll step right in. Coloque os seus olhos em mim e dá um passo para frente. You can't go back. Você não pode voltar. Come to me. Venha para mim. And we notice when the writer's talking about fixing our eyes, E nós sabemos que quando o escritor está falando sobre fixar os nossos olhos, there's a very precious emphasis here. há uma ênfase muito preciosa aqui. You know, the Bible talks many names about Jesus, A Bíblia usa muitos nomes para o Senhor Jesus. but when it only mentions the word Jesus, Mas quando simplesmente menciona a palavra Jesus, without putting Christ or Lord around us, sem colocar Senhor ou Cristo em volta, you know that the vision before us is of the man. a visão diante de nós é o homem. We need to see Jesus as the man. Nós precisamos de ver Jesus como o homem. As a matter of fact, the vision that the mature Christian needs to see Na realidade, a visão que o crente maduro precisa ver is Jesus, our friend. é Jesus, nosso amigo. He's a man, Ele é um homem and he's your friend. e ele é seu amigo. The devil has told you he doesn't love you. O diabo disse que ele não te ama, He says, come unto me. mas ele disse, vende a mim. You're my friend. Você é meu amigo. I no longer call you slave. Eu já não te chamo mais escravo. The slave doesn't know what his master's doing. O servo não sabe o que o seu senhor faz. To the mature Christian, I say, you're my friend. Para o cristão maduro, ele diz, você é meu amigo. Come to me. Vem a mim. Now let's just look at this vision of Jesus the man. Vamos dar uma olhada nessa visão de Jesus, o homem. Jesus the friend of man. Jesus, o amigo do homem. And let's see it in three instances. Então vamos ver em três circunstâncias. We need to see Jesus the man as the priest to the fearful heart. Jesus como sacerdote para o coração temeroso. Now Jesus, of course, is God, Jesus, naturalmente, ele é Deus. but Jesus is also a man. Mas Jesus também é um homem. And as a man, he became a priest for us. E como homem, ele se tornou um sacerdote por nós. In chapter 5, verse 2, it tells us what a priest is like. No capítulo 5 nos diz, nos descreve como é que é um sacerdote. It says that the very nature and calling of a priest Porque diz que a natureza e a chamada de um sumo sacerdote is that he can deal gently with the ignorant and misguided, since he himself is also beset with weakness. Chapter 5, verse 2. Versículo 2 do capítulo 5 de Hebreus. É I'll capaz. read it again. Vou ler novamente. He can deal gently with the ignorant and misguided, since he himself also is beset with weakness. Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. You know why Jesus became weak? Sabe por que Jesus se tornou fraco? So he could understand us. Para que ele pudesse nos entender. And we could realize he understands us. Então nós podemos perceber que ele nos entende. Notice chapter 2, verse 17 and 18. Veja o capítulo 2, versículo 17 e 18. Therefore he had to be made like his brethren in all things, that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. For since he himself was tempted in that which he has suffered, he is able to come to the aid of those who are tempted. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. He was made like us. Ele foi feito como nós.
He went through the same weaknesses and temptations we went through. Ele passou pelos mesmos tipos de fraquezas e tentações que nós passamos. And so he understands us so well. E ele nos entende muito bem. If you're fearful, Se você está com temor, he understands that. ele entende isso. If you're tempted to disobedience, he understands. Se você está sendo tentado a ser desobediente, ele entende isso. If you think God doesn't love you, Se você pensa que Deus não te ama, he knows he said at one time, my God, why hast thou forsaken me? você sabe que um dia ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Never forget, he was a human going through this world. Não se lembra que ele era um ser humano passando por esse mundo. He wasn't some kind of divine ghost, he was very human. Ele não era um tipo de fantasma passando por aí. And he comes to us and says, E ele vem para nós e diz, I consider you a brother of mine. eu considero você como um irmão meu. He says to us, listen brother, you can make it. Ele fala para nós, irmão, você vai conseguir. I'm a brother of you. Eu sou seu irmão. Notice he said there, Veja o que ele diz aí. that made like his brethren in all things. Se tornasse semelhante aos irmãos em todas as coisas. And notice also it says, Olha também o que diz o 17, in verse 11, versículo 11 agora. for both he who sanctifies and those who are sanctified are all from one Father, and for this reason he's not ashamed to call them brethren. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. If you love the Lord Jesus, Se você ama o Senhor Jesus, you have Jesus in your heart, você tem Jesus no seu coração, he's not ashamed to call you brother. ele não tem vergonha de chamar você de seu irmão. He stands up before the assembly of angels and said, that's my brother. Ele se levanta na congregação dos anjos e diz, aquele lá é meu irmão. You may be weighed down with testing Talvez você está lá no fundo do barril com Or provação, ou desânimo, or even disobedience. ou talvez até desobediência. I'm not ashamed to call you brother. Mas ele não tem vergonha de te chamar de irmão. Jesus knows the walk we walk. Jesus sabe o caminho que nós You'll palmilhamos. never find him ashamed of you if you're willing to walk with him. Se você está disposto a andar com ele, ele nunca terá vergonha de você. And Jesus says to you, E Jesus diz para você, you know, sabe, I wasn't perfect either. eu também não fui perfeito. I had to learn how to be mature. Eu tive que aprender a ser maduro. I had to be completed. Eu tive que aprender a me completar. The book of Hebrews tells us that Jesus wasn't perfect when he was on earth. A Bíblia diz no livro de Hebreus que ele não era perfeito. We must make a distinction. Nós temos que fazer uma distinção aqui. He was sinless, Ele não tinha pecado, but he wasn't perfect. mas ele não era maduro ainda, não era perfeito. You know, there's some Christians who you could almost say are sinless. Sabe, alguns crentes que às vezes você pode dizer que eles são sem pecados. But are they perfect? Mas será que eles são perfeitos? Are they mature? Já são maduros? What does that mean? O que significa isso? He had to learn perfection. Ele tinha que aprender a perfeição. Notice chapter 2, verse 10. Olha o versículo 10 do capítulo 2. Jesus had to be perfected. Jesus tinha que ser aperfeiçoado. For it was fitting for him, for whom are all things and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through suffering. Porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus wasn't perfect. Jesus não era perfeito. He was sinless, Ele era sem pecado. but he wasn't perfect till he suffered. E ele não se aperfeiçoou até que ele sofresse. It was through suffering he was perfected. Foi através do sofrimento que houve o aperfeiçoamento. Notice again in chapter 5, verse 8 and 9. Olha o capítulo 5, versículos 8 e 9. Although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. And having been made perfect, he became to all those who obey him the source of eternal E salvation. tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. You see, sometimes Christians saw about his suffering that he died on the cross for their sins. Às vezes as pessoas crentes veem no seu sofrimento na morte lá na cruz pelos seus pecados. These Hebrew Christians knew he died for them. Esses cristãos hebreus sabiam que ele tinha morrido por eles. When they broke bread together, they realized how much Jesus suffered on the cross. Quando eles partiam o pão, eles sabiam o quanto Jesus sofreu lá na cruz. But they didn't understand he was a man who suffered before the cross. Mas eles não entendiam que Jesus era um homem que sofreu antes da cruz. He suffered to obey the Father. Ele sofreu para obedecer ao Pai. Sometimes he wanted to help someone, but the Father didn't say. Às vezes ele queria ajudar alguma pessoa, mas o Pai não lhe permitia. His heart suffered. O seu coração sofria. Sometimes he loved someone and that person rejected him. Às vezes ele amava uma pessoa e essa pessoa o And rejeitava. he suffered. E ele sofreu.
When he walked through this life, quando ele andou por esta vida, he was perfected through these sufferings. ele estava sendo aperfeiçoado através desse And sofrimento. he's saying to Christians today, E ele está dizendo para os crentes when hoje, you're going through suffering, quando você está passando por sofrimento, you're being perfected. você está sendo aperfeiçoado. You're being brought to maturity like I was. Você está sendo levado à maturidade como eu fui. You see, he wasn't perfect Ele não era perfeito, until he suffered in his life, até que ele sofreu na and sua then he vida. suffered in his death. E ele sofreu na sua morte. And why was he made perfect then? Agora, por que ele foi feito perfeito então? Because in the Bible, a person isn't perfect just when they're sinless. Porque uma pessoa não é perfeita simplesmente porque ele não tem pecado. He was sinless. Ele era sem pecado. Tempted like you and me, but no sin. Ele foi tentado como você e eu, mas sem pecado. But no man is perfect until he has completed the job he was made to do. Mas ninguém é perfeito até que ele complete a obra que ele foi mandado fazer. You are not perfect until you've completed the purpose for which you were called. Você não estará aperfeiçoado até você completar o propósito para o qual você foi chamado. When Jesus walked in a sinless way on earth, Quando Jesus caminhou nesse caminho sem pecado, he wasn't complete yet ele ainda não estava completo, because he hadn't gone to the cross. porque ele ainda não tinha passado pela cruz. He was born to go to the cross. Ele nasceu para ir para a cruz. The only way to be perfect is to complete his job. A única maneira de ser aperfeiçoado era completar a sua obra. But when he went to the cross Mas quando ele foi para a cruz, and laying upon the cross, e lá na cruz, he said, "It's finished." ele diz: está completado. You know what he said? Então sabe o que ele It's diz? perfect. Está perfeito, It's complete. está completo. Same word. A mesma palavra. Now this is the reason I was born. Agora foi por esta razão que eu nasci. I was born to die for the sins of the world, Eu nasci para morrer pelos pecados do and mundo. then to rise again and bring many sons to E glory. depois conduzir muitos filhos à glória. That's why Jesus is perfect. É por isso que Jesus é perfeito. He did every individual thing a human being should do. Ele fez toda coisa individual que o ser humano He deve fazer. totally fulfilled his purpose. Ele for coming. totalmente cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. And so he says, I have to go through the process of perfection too. Então ele disse: eu também tive que passar pelo processo de aperfeiçoamento. Jesus comes to us as our friend Jesus vem para nós como nosso amigo, and as our priest, como nosso sumo sacerdote. and he says, E ele diz: you can come to me. você pode vir a mim. I know you're a sinner. Eu sei que você é um pecador. That have you forgotten I've given the perfect sacrifice for your sins. Mas você já esqueceu que eu dei o perfeito sacrifício pelos seus pecados? You're staying away from me is saying you don't believe my sacrifice was enough for you. Você está ficando longe de mim dizendo que o meu sacrifício não foi suficiente para você. The priest comes to this Christian. Mas o sumo sacerdote vem para esse cristão, In chapter 10, verse 14. capítulo 10, versículo 14. And the priest says to us, E o sumo sacerdote diz para nós: for by one offering he has perfected for all times those who are sanctified. porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Do you believe his sacrifice was the perfect sacrifice? Você crê que o seu sacrifício foi o perfeito sacrifício? Do you believe it's the only sacrifice you need? Você crê que é o único sacrifício que You believe você precisa? Do you believe it's sufficient for your sin? Você crê que é suficiente para os seus pecados? Don't stay out of the inside, outside the veil. Não fique então fora do véu. Come on in. Entre para dentro. In chapter 7, verse 25, No capítulo 7, versículo 25. the priest comes to the Christian. O sumo sacerdote vem para o cristão e diz: And here is Jesus, our human priest up in heaven. e aqui está o nosso sumo sacerdote lá no céu. And in verse 25, No versículo 25. hence also he is able to save forever those who draw near to God through him, Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, since he always lives to make intercession for you. vivendo sempre para interceder por eles. Can you hear this? Você pode ouvir isso? Do you hear the voice of Jesus? Você está ouvindo a voz de Jesus? Brothers and sisters, I don't ask that you hear me this morning. Irmãos, eu não quero que vocês me ouçam essa manhã. I'm praying in my heart that some of you who are mature Christians can hear Jesus. Eu estou orando no meu coração para que vocês maduros, crentes maduros, que possam ouvir Jesus. Do you hear Jesus saying, Você está ouvindo Jesus dizer: my delight is to pray for you. o meu prazer é orar por você. I am rooting for you. Eu estou torcendo por você. I'm interceding for Eu you. estou intercedendo por você. I'm in there fighting the fight for you. Eu estou lá lutando a luta por você. Come on in and fight the fight too. Entre na luta também. I understand what you're going through. That's why I intercede. Eu estou sabendo o que você está passando. É por isso que eu estou interessado. Come, my friend. Vem, meu amigo.
You know what you'll find if you come in the veil? Sabe o que você vai encontrar se você entrar para dentro do véu? You'll find a throne. Você vai encontrar o trono. I'm on the throne. Eu estou no trono. But the secret for the mature Christian, Mas o segredo para o crente maduro, when you come inside the veil, quando você entra para dentro do véu, it's a throne of grace. é um trono de graça. Inside the veil, Lá dentro do véu, there are no threats. não há ameaças, There are no warnings. não há avisos, If you advertências. come into your high priest, Se você vem para o seu sumo sacerdote, all there is mercy and grace. tudo que você encontra é misericórdia e graça. Mercy because he understands that you're dust. Misericórdia porque ele entende que você é pó. Grace because he has provision for you. Graça porque ele tem provisão And para so você. you all know chapter 4, verse 15, Você 16. conhece o capítulo 4, versículo 15 e 16. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isn't this a great mystery? Não é um grande mistério. He has a glorious throne. Ele tem um trono glorioso, But for the Christian brother who comes into his brother, mas para o irmão cristão que entra para esse irmão, he finds a throne of grace. ele encontra o trono de graça. All the mercy he needs. Toda a misericórdia que ele All precisa, the grace to make it through. toda a graça que ele precisa para atravessar. He says, dear friend, Ele diz, querido amigo, I'm your priest. eu sou seu sumo sacerdote. I understand you completely. Eu te entendo completamente. Won't you come into me? Vem a mim. You're stuck out there. Won't you Você come? está emperrado lá, vem a mim. It's the only way to maturity. É o único caminho para a maturidade. Oh, give up. Desista. Stop holding. Deixe de segurar aquelas coisas. Come on. Entre. The second vision we see of Jesus A segunda visão que nós vemos de Jesus is Jesus as our human apostle. é Jesus como nosso apóstolo humano. The apostle to the paralyzed. O apóstolo para os paralíticos, We say, you know, Lord, aos paralisados. I hear your word, Nós dizemos, Senhor, eu ouço a tua voz. but I keep saying, how can I make it? Mas eu fico dizendo comigo mesmo, mas como é que eu vou conseguir? How can I continue? Como é que eu vou continuar? It seems like the road's going to be so tough. Parece que a estrada vai ficar tão difícil. Fix your eyes on Jesus, the apostle of our faith. Oh, fixe, firme o seu olhar em Jesus, o apóstolo. And what does apostle mean in this context? E o que o apóstolo significa nesse contexto? It means the leader. Significa o It líder, means the pioneer. significa o pioneiro. And what does it mean in chapter 12 where it talks about fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith? Significa lá olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. He is the source, the author of our faith, Ele é a fonte e o autor da nossa fé. and he is the perfecter of our faith. E ele é o aperfeiçoador, consumador da nossa And fé. here this Greek word means the completer of our faith. E aqui na palavra grega se diz aquele que completa a nossa fé. Now what does that mean? O que significa isso? That means Jesus was absolutely unique as a human being. Significa que Jesus foi totalmente singular como ser humano. He's the only man who completed every task he started. É o único homem que completou todas as tarefas que havia iniciado. He completed all that was given him to do as a man. Ele completou tudo que foi dado a ele para fazer como ser humano. And he's paved the way for us. E ele pavimentou a estrada para nós. He's already cut through the forest and made a path. Ele já cortou na floresta e formou uma vereda para nós. He's the pioneer, the apostle. Ele é o pioneiro como apóstolo. Now it's easy for us to go. Agora é mais fácil para nós. And this man apostle comes to us E esse apóstolo homem vem para and nós. says, my dear friend, E ele diz, mas meu querido amigo, I will never send you any way that I have not already cleared already. eu nunca vou te enviar para um caminho que eu mesmo já não abri a vereda. I'm the apostle of your life. Eu sou o apóstolo da sua vida. You can know if I ask you to walk such and such, I have already prepared the Se way. eu pedir para você caminhar em tal lugar, eu já preparei o caminho. We see this in so many places. Em tantos lugares nós vemos isso. In chapter 2, verses 6 through 10, No capítulo 2, versículos 6 a we 10. find a wonderful fulfillment of prophecy. Nós temos um maravilhoso cumprimento de The profecia. writer of Hebrews quotes from Psalm 8, O escritor aos Hebreus, ele cita o Salmo 8. and he talks about the destiny of man. E ele fala sobre o destino do homem. All mankind
Toda a humanidade. All men are meant to have dominion over the animals. Todo homem foi destinado a ter domínio sobre os animais. All men are to be glorious in their way. Todo homem foi destinado para ser glorioso no seu caminho. Even though we're made a little lower than the angels, Mesmo que nós tenhamos sido feitos um pouquinho menor do que os anjos. we're meant to rule and reign, Foi significado para nós dominarmos e sujeitar. to live in the victory of righteousness. Viver na completa justiça. But the writer says when we look around, Mas o escritor diz que quando nós olhamos à nossa volta, we've seen nobody make it yet. nós não vemos que ninguém ainda conseguiu. Nobody has dominion. Ninguém ainda tem domínio. Nobody's made it as a man should made it. Ninguém ainda realizou ou chegou lá como homem. Adam started out, but he lost it. Adão começou, mas ele caiu. But we see Jesus. Mas nós vemos Jesus. The first man to make it. O primeiro homem a chegar lá. He went all through his life in Ele righteousness. foi toda a sua vida na He justiça. had dominion like man's supposed to have dominion. Ele teve domínio como um homem deve ter domínio. He had glory like man's supposed to have glory. Ele teve glória como um homem devia ter glória. But we see Jesus, Nós vemos Jesus, who even went through suffering que até passou pelo sofrimento as the perfect man. como um homem perfeito. And he's the first one who made it through. E ele é o primeiro homem a chegar lá. And we say hallelujah to Nós Jesus. dizemos aleluia para Jesus. He's the first man who's been a man. É o primeiro homem a ser homem. 100%. 100% He homem. made it through. E ele realizou. He says, now you can make it. E ele diz, agora você também I pode. paved the way. Eu já preparei o caminho. I've chopped away the hard part. Eu já cortei os lugares difíceis. Now be a man. Agora um homem Fulfill your eternal purpose. cumpra o seu eterno propósito. Learn to rule under my headship. Aprenda a governar debaixo da minha Fix your soberania. eyes on me. Fixe os seus olhos em mim. I'll lead you like a man should be led. Eu vou te liderar como um homem deve. You can caminhar. make man a capital letter man again. Você pode novamente colocar um H maiúsculo no homem. He's the apostle. Ele é o apóstolo. First one through. O primeiro que chegou. Should be no excuses. Agora não tem mais He desculpas. says, I'll lead you through wherever you Eu want to vou go. te liderar lá, aonde quer que for. Do you go through temptation? Você passa por tentação. I've already cleared the way. Eu também já limpei o caminho. And I went through temptation Eu também passei pela tentação. without ever sinning. Sem pecar. Now I know you're weak. Eu sei que você é fraco. Fix your eyes on me Coloque os seus olhos em mim. and watch me take you through this E life. deixe-me eu pegar você e atravessar. You don't have to fall down sinning Você every não day. precisa de cair no pecado. You novamente. fix your eyes on me Fixe os seus olhos em and mim. we'll see if we can get you through E that. nós vamos atravessar você. You say you've been persecuted? Você tem sido perseguido? I've been persecuted. Eu também fui perseguido. Remember fixing your eyes on Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus. But what does it say in chapter 12? Mas o que diz no capítulo 12? Who fixed his eyes on the joy set before him, Que ele olhou a alegria que estava diante dele. and he suffered great persecution, E ele sofreu grandes perseguições. even to the shedding of blood. Até mesmo ao derramar o sangue. But he had his eyes fixed. Mas ele tinha os seus olhos fixos. The joy set before him. Na alegria que estava diante He dele. says, dear brother of mine, E ele está dizendo, meu querido irmão, I call you my friend. eu te chamo meu amigo. Come join me. Vem, se ajunte comigo. Fix your eyes on me. Coloque seus olhos If em you mim. go through persecution, Se você passar por I'll give you perseguição, such joy in the middle of the eu vou persecution te dar tal alegria no meio da perseguição that you might not even notice it. que você nem vai perceber. Don't be afraid of Não persecution. tenha medo de perseguição. Come on into me. Venha para mim. You see, Jesus comes as the apostle. Jesus vem como apóstolo. He's the only one who can give a veteran Christian hope. Ele é o único que pode dar esperança a um crente veterano. You know, veteran Christians, they don't believe other Christians anymore. Sabe, os crentes veteranos, eles já desacreditaram dos outros crentes. You hear me talking, you say, oh yeah, sure, I can make it, yeah. Você está me ouvindo falar e você diz, você acha que eu não sei se eu chego I mean, lá. if you've been around for a while, you know everybody's just the same. E se você ficar aqui o tempo suficiente, você vai ver que no Brasil todo mundo é igual. Ah, but now we have one of the key dynamics in the book of Hebrews. Mas aqui nós temos uma chave do dinamismo no livro de Hebreus. There's the hope that comes into us when we fix our eyes on Há Him. uma esperança que vem a nós quando nós firmamos os nossos olhos em Jesus. And so Jesus, we turn to chapter 6 and we see that these verses on hope. E nós vemos esses versículos em esperança no capítulo Notice 6. how He calls us in within the veil. Você está vendo como Ele está nos atraindo, nos chamando para entrar dentro do véu. Did you feel hopeless? Você se sentiu sem esperança? Did you feel stuck? Você já se sentiu emperrado? Put your eyes on the apostle Coloque os seus olhos no apóstolo. and watch you begin to move. E você vê como a coisa você vai começar a Because se He gives mover. you hope. Porque Ele vai te dar esperança. Not just a 2-ounce package of hope, Não é apenas 2 quilinhos de esperança, não. but an anchor of hope. Mas Ele vai te dar uma âncora de esperança. Notice what it says, verse 18. Fala no versículo 18 aí. In order that by two unchangeable things in which it's impossible for God to lie, we may have strong encouragement
we who have fled for refuge and laying hold of the hope set before us. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. And look where that anchor has landed. E veja onde é que essa âncora foi The cair. anchor is inside the veil, A âncora está dentro do véu, where Jesus has entered as a forerunner for us. aonde Jesus como precursor entrou por nós. Isn't that a wonderful thought? Não é maravilhoso, irmão? He's run right into the holy place. Ele já entrou lá no Santíssimo Lugar. He's the forerunner. Ele é o precursor. And he's dropped the anchor right E inside the ele veil. derrubou, jogou a âncora lá dentro. You just let that anchor you. Você deixa essa âncora te And you sense ancorar. the motivation of the joy that's set E before. você vai sentir a motivação da alegria que nos Oh, movimenta. that'll unstick you. Isso vai te desgrudar. That will get you going. Isso vai te fazer movimentar. But he says to us something very serious. Mas ele diz algo muito sério aqui. He says, will you go with me all the way? Ele diz, você vai vir comigo o caminho todo? Now, I'm your apostle. Now, will you let go of things of the past and go with me all the way? Eu sou o seu apóstolo. Você vai deixar as coisas do passado e vir comigo o caminho todo? He says, it's true, I know where the road goes. É verdade, eu sei aonde a estrada vai levar. We have in chapter 13, No capítulo 13, verse 12, versículo 12. where our apostle had to go. O nosso apóstolo, aonde ele foi? Therefore, Jesus also, that he might sanctify the people through his own blood, suffered outside the gate. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. He says, I was obedient to the Father. Ele diz, eu fui obediente ao Pai. They threw me outside the gate. Eles me julgaram, lançaram para fora da porta. They threw me outside the Jewish religion. Eles me lançaram para fora do sistema religioso They judaico. rejected me as the king of Israel. Me rejeitaram como rei de Israel. They killed me on a cross outside of Jerusalem. Eles me crucificaram numa cruz lá de fora de Jerusalém. They dumped me and threw me out. Eles simplesmente me julgaram lá fora. And if you want to follow me, Agora, se você quiser me seguir, it's going to lead you outside the camp. também vai te levar para fora do acampamento. It's going to lead you to be cut off sometime. Vai te levar a cortar determinados relacionamentos. To suffer the separation of a past of things that were holding on to shadows. Sofrer a separação de um passado que estava pegado às sombras. Are you willing to follow me outside the camp Você está disposto a me seguir para fora do acampamento and bear the reproach? e carregar o opróbrio? You are my friend. Você é meu amigo. And then the last vision we see of Jesus the human. E a última visão que nós temos de Jesus humano. And again, it's futile to just try to share these things unless you can see Jesus, the very human man. Agora, é fútil estar compartilhando isso se você não ver Jesus como homem. The last thing we see is Jesus, A última coisa que nós vemos como Jesus our loving Father, é como nosso Pai amoroso, coming to us in discouragement, vindo para nós o nosso desânimo, as we see him in chapter 12. como nós o vemos no capítulo 12. We read verse 7, Nós vemos o versículo 7 and he talks to us. e ele fala para nós: It's for discipline that you endure. é para a disciplina que perseverais. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Deus vos trata como a filhos, pois que filho há quem o Pai não corrige? Verse 9, Versículo 9. furthermore we had earthly fathers to discipline us, and we respected them. Shall we not much rather be subject to the Father of spirits and live? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but he disciplines for our good, that we may share his holiness. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. All discipline for the moment seems not to be joyful but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. And here Jesus comes to us. E aqui Jesus vem para nós. When we come within the veil, Quando nós entramos dentro do véu, and he says, don't you know? ele diz, será que você não sabe? I discipline you because I love you.
Eu estou te disciplinando porque eu te amo. Don't say I don't love you. Não fale com esse negócio que eu não te amo. Don't say I've forgotten you. Não diga que eu te esqueci. You know, that is the devil's main threat against Christians. Sabe que esta é a ameaça principal do diabo When contra you os come to crentes. trouble, the devil always says, aha, you see, God doesn't love you. Quando você entra em dificuldades, o diabo vem e diz, haha, tá vendo? Deus não te ama. But Jesus, the loving Father, comes to us. Mas Jesus, o amoroso Pai, vem para nós. He says, oh, no, 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 it's proof that I love you. Não. Essa disciplina é prova que eu te amo. If you're going through a time of discipline, Se você está passando por um período de disciplina, even if I have to spank you, mesmo que eu tenha que te dar umas boas varadas, take it like my number one son. tome isso como você sendo meu número 1, filho número 1. You're my son and I love you. Você é meu filho e eu te amo. And I'm doing this for you. E eu estou fazendo isso por você mesmo. He says, you will see. Você vai ver. You'll see the fruit of this discipline. Você vai ver o fruto dessa And disciplina. verse 11 says, Versículo 11 diz: after it yields peaceful fruit of righteousness, produz fruto pacífico para a justiça, fruto de justiça. he says, don't accuse me of being tough on you. Ele diz: não me acuse de ser durão com você. You know, the devil often accuses God of being tough on him. O diabo sempre está acusando de Deus ser muito duro He conosco. says, you will see that my training is just. It's the best. Então você vai ver que o meu treinamento é justo, é o melhor. We see that in verse 9 Nós vemos isso no versículo and in 9, verse 10. ou no versículo 10. He disciplines us only for our good. Ele nos disciplina para o nosso bem. We should respect him for Nós that. devemos respeitá-lo. And then he says in verse 10, E no versículo 10 ele diz: you know why I'm disciplining you? sabe por que eu estou disciplinando My você? child, do you know why I'm disciplining you? Meu filho, sabe por que eu estou te disciplinando? I want you to share in my nature. Eu quero que você compartilhe da minha natureza. I want you to share in my holiness. Eu quero que você compartilhe a minha santidade. Listen, I want to give you more of myself, but I have to trust you and discipline you till you're more trustworthy. Eu quero te dar mais de mim mesmo, mas eu tenho que disciplinar para você ser confiável. My discipline is in order to give you more of A myself. minha disciplina é para eu te dar mais de mim mesmo. Do you believe that? Você crê nisso? Then that should give you great hope too. Então isso te deve te dar maior esperança. To go right into him. Para entrar e chegar bem a Ele. As it says in this case in chapter 10. Como diz lá no capítulo 10. To come into him by a new and a living way. Para ir através de um novo e vivo caminho. In verse 19 Versículo 19 and following, e nos seguintes, it says we have a great high priest. diz que nós temos um grande sacerdote. Come on in. Vamos entrar By a new and living way. por esse novo e vivo caminho. Sprinkling your hearts. Aspergindo o seu coração. Cleansing your conscience. Limpando a sua consciência. Come on in. Entra. This is the word of our human Lord Jesus. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus humano. Our human friend. O nosso amigo humano. Now we can't describe this friend to a new Christian. They don't really understand. Nós não podemos descrever esse Senhor Jesus para um crente novo, ele não vai entender. I mean, we even say to little children, Jesus is your friend. Às vezes nós dizemos para as criancinhas, Jesus é seu amigo. But an actual understanding of his friendship is something that's given to the mature Christian. Mas esse entendimento, essa compreensão da amizade de Jesus é dada para um crente maduro. And when we see this vision of the human Jesus, E quando nós vemos essa visão do Jesus humano, the apostle, the high priest, the Father, o apóstolo, o sumo sacerdote, o Pai, it melts our hearts. ele derrete o nosso coração, It captures us. nos captura. Where else can you go? Para onde você vai? Can you go back to the world? Você vai voltar para o mundo? Maybe you've even tried going back to the world. Talvez você tenha até tentado voltar para o mundo, You can't go that way. mas você não vai mais. Come unto him. Vai a Ele. This is his call to us. Essa é a chamada dele. You know what happens when we see this revelation? Sabe quando nós vemos essa revelação? It gives us freedom to have faith. Isso nos dá liberdade para ter fé. What is faith for the mature Christian? O que é fé para o crente maduro? It's obedience, É obediência. but it's more than that. Mas é mais do que isso. It's walking into him, as in John, É entrar dentro dele, como em João. but it's more than that. Mas é mais do que isso. It's more than yielding to the vision we see. É mais do que render-se, entregar-se à visão que nós vemos. You know what faith is in Hebrew? Sabe o que é fé em Hebreus? Of course, we have the whole chapter on faith in chapter 11. Sabe, nós temos todo aquele capítulo 11 de Hebreus. But for the sobre mature fé. Christian, Mas para o crente maduro, faith fé is obedience because you want to please the Lord. é obediência porque você quer agradar o Senhor. Do you want to please him?
Você quer agradar o Senhor? We find in chapter 11, verse 5, Você encontra em capítulo 11, versículo 5, that the witness about Enoch at the end of the verse is that he was pleasing to God. que o testemunho a respeito de Enoque é que ele agradou a Deus. That's mature faith. Esta é uma fé madura. And verse 6 says, and without faith it's impossible to please E no God. versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. What's your motive, Christian? Qual é a sua motivação, crente? Is your motive that you love the Lord Jesus, you want to please Him? Será que a sua motivação é que você ama o Senhor, que você quer agradá-lo? A mature Christian knows the Christian way won't be easy. Um crente maduro, ele sabe que o caminho cristão não é fácil. Well, what's the motive for going on unto maturity? Qual é a sua motivação para continuar até a Well, maturidade? what is the motive? Qual é a motivação? You're going to get rich that way? Para você ficar rico dessa You're forma? going to get famous that way? Para você ficar famoso dessa forma? No. Não. But you can be pleasing to Him. Mas você pode ser agradável a Ele. Do you feel that way? Você se sente dessa forma? Are you willing to be pleasing? Você está disposto a ser You know, agradável a when you Ele? take another look at Hebrews 11, Quando você olha novamente para Hebreus, the kind of 11, faith these people had, a fé que esse povo tinha, their desire was to be pleasing to God. o desejo deles era ser agradável a Deus. And we're set free. E isso nos libera. You know, it was St. Augustine who said, Santo Agostinho foi que disse: how do you live the Christian life? como é que você vive a vida cristã? He says, love the Lord God with all your heart, mind, soul, and strength. Ele diz: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. And then do whatever you want. E depois você pode fazer o que você quiser. Because if your heart only wants to please Him, Porque se o seu coração só quer agradar a Deus, you'll do the will of God. então você vai fazer a vontade de Deus. It sets you free. Isso te liberta. Do the things that please Him. Faça as coisas que agradam a Ele. Say, Jesus the Apostle, lead me. I want to do the things that please Senhor Him. Jesus, apóstolo, me lidera, eu quero fazer as coisas You'll que sense His mighty hand pulling your life. você vai ver a sua mão poderosa te puxando. You can talk to the high priest and come to him because you want to please Him. Você pode falar com o sumo sacerdote, eu quero te agradar. And He will talk to you. E ele vai falar com você. Now, there's an interesting secret about the book of Hebrews. Agora há um segredo interessante sobre o livro de Hebreus. Should I tell you any more secrets? Será que eu devo contar mais segredos para Can você? you keep this one secret? Será que você pode guardar mais esse segredo? When you read the book of Hebrews, there's 13 exhortations that say, let us do this. No livro de Hebreus há 13 exortações que dizem, em inglês é a expressão let us, em português nós usamos vamos, ou acheguemos, ou firmemos. In the Greek, it's always exhortative. Let us. E no grego é sempre aquela exortação, vamos lá, let us. It sounds like a warning. Parece como uma espécie de uma advertência. Go through the book of Hebrews. Vá pelo livro de Hebreus, It's full of warnings. está cheio de advertências. But the funny thing about the book of Hebrews Mas is, a coisa engraçada sobre o livro de Hebreus, when you go inside the veil, quando você entra para dentro do véu, these warnings essas advertências, turn into encouragements. elas se tornam como encorajamentos. You know, from the outside, they look pretty scary. Do lado de fora parecem bem amedrontadoras. Oh, I gotta do this. Eu tenho que fazer isso. Oh, I gotta do that. Tenho que fazer aquilo. This sounds very tough. Parece difícil. Jesus is tough. Jesus é durão. Go inside the veil. Mas quando você entra para dentro do véu, Let us go to maturity. ele diz, vamos para a maturidade. Let us come to the throne of grace. Vamos para o trono da graça. And you understand something? E lá você vai entender. He's saying, let us, you and me. Ele diz, vamos, eu e você. He's not throwing a warning at you, saying, just do it. Ele não está te dando uma advertência e fala assim, faça isso. He's saying, I'll do it with you. Let's go. Ele diz, eu vou fazer junto com você. Vamos. Let us go on to maturity. Vamos para a maturidade. And this also opens up a new understanding inside the veil. E isso nos abre um outro entendimento para dentro do véu. For the mature Christian, Para o crente maduro. there's only one way to treat your brothers and sisters. Só há uma maneira de tratar o seu irmão e irmã. With the same mercy and grace that Jesus treats you. Com a mesma misericórdia e graça que Jesus te trata. Inside the veil, Lá dentro do véu. the let us means let us go together. Esse vamos significa vamos juntos. You know the passages in Hebrew. Você conhece as passagens em hebreu? Let us encourage one another while it's today. Vamos encorajar uns aos outros enquanto é dia. Don't threaten your brother. Não ameace o seu irmão. Don't criticize your brother. Não critique o seu irmão. Encourage him while it's today. Encoraje-o enquanto é tempo. Or else his heart may fall away. Para que o seu coração não se desanime. You remember what it says in Hebrews 10? Sabe o que diz lá em Hebreus 10? Consider ways to encourage your brother to faith and good works. Considere meios e modos de você encorajar o seu irmão para a fé e às boas obras. And a mature Christian Crente maduro is an encouraging Christian. é crente que encoraja. You're like a paraclete in bodily form. É como paráclito na forma humana. You're an advocate of your brother and sister. Você é advogado do seu irmão. Give them love.
Dê o seu amor. Encourage them in grace. Encoraje-o em graça. Help them to be faithful. Ajude-o a ser fiel. Listen to that. Consider ways to stir up your brother. Considere essa expressão. Considere o seu irmão. Or as it says at the beginning of chapter 13, Ou então diz lá no início do capítulo 13. no matter how hard the times are, Não importa quão difíceis sejam os tempos. let the love of the brethren continue. Deixe que o amor dos irmãos continue. When you get inside the veil with Jesus, Quando você entra para dentro do véu com you find Jesus, yourself very merciful about other Christians. você se encontra muito misericordioso para com os outros irmãos. Sometimes as new Christians, Às vezes, como novos crentes, we think we've been made complete. nós achamos que nós já estamos We completos. look at people pretty judgmentally. Nós olhamos para as pessoas com But julgamento. by the time you've walked and failed enough, Mas depois que você já caminhou e falhou o suficiente, you can deal mercifully with você your agora brothers. pode ser misericordioso com seu irmão. Let the love of the brethren continue. Deixe que o amor dos irmãos continue. So we finished the chart for the book of Hebrews. Então vamos terminar agora o gráfico com o livro de Hebreus. Okay? We finished the chart. How do we see Jesus? Como é que nós vemos Jesus? I don't know what everybody's saying, but we see Jesus as Todo mundo está dizendo, nós vemos Jesus como our friend, nosso amigo. our human friend, Nosso amigo humano. our glorified human friend. Nosso amigo humano glorificado. High priest, Somos sacerdotes, apostle, apóstolo, father, pai, our friend. nosso amigo. And where do we go as far as the tabernacle? E para onde nós vamos com respeito ao tabernáculo? Within the veil. Para dentro do véu. Right? Oh, that's a precious place to be. Oh, que lugar precioso para estar. Para What is dentro. the direction of this vision Qual é of a Jesus that direção, o we see? impulso dessa visão? Unto maturity. Para a maturidade. Unto maturity. Para a He maturidade. enables us to complete our course. Ele nos capacita a terminarmos a nossa Why carreira. were you born? A carreira que você nasceu para. What good works is prepared for you? Aquelas boas obras que Ele preparou para você. How can the Lord bring you to glory? Como é que o Senhor pode trazer a glória? Unto maturity. Até a maturidade. And then, what is the faith? E qual é a fé? Being pleasing to Him. Ser agradável a Of your Ele. own free will, you be pleasing to Him. A seu próprio livre-arbítrio, a sua própria liberdade, você é agradável, você se torna agradável a Ele. You see, you're a friend. Sabe, Ele é seu amigo. He won't force you to go in. Ele não vai te forçar a He entrar. can't force a Christian to go in. Ele não pode ele não força um cristão a entrar. You have to go into the veil Você tem que entrar dentro do véu. because you want to be pleasing to Porque Him. você quer ser agradável a Ele. And what's the secret to your being able to go to maturity? E qual é o segredo de você chegar à maturidade? He is your intercessor. Ele é o seu intercessor. He is your apostle. Ele é o seu apóstolo. Okay. Now, I want to do one final thing. Eu quero fazer uma última coisa. You can turn it on, and anybody who wants to look at that can look at it later. Depois você pode copiar se você ainda não copiou. I've been a little frustrated this week Essa semana eu tenho sido um pouco frustrado. because usually I sing a song or two, Porque geralmente eu canto uma canção ou duas. but I have not sung solos this week because I know you wouldn't understand the words. Eu não tenho cantado solos essa semana porque estava temeroso que você não ia entender. So today, my last time, I felt like, well, I want to sing one song. Mas essa minha última vez eu fiquei com vontade de cantar uma canção. So what I told my poor brother to do Então o que eu contei para o meu pobrezinho do meu irmão ali? is sing the song with me. Então cantar junto. Vai estragar tudo. No, but what I'm going to do is sing a line of the song and wait for him to interpret and then sing the next line. Eu vou cantar uma linha e esperar que o meu irmão termine de traduzir. Would you cut the fan off, please? Por favor, desligue o ventilador. Thank you. Obrigado. The name of this song, O nome dessa canção, and actually the sound of it is maybe a little Brazilian. talvez o som, a toada seja um pouco brasileira. I've been gazing at the beauty of your mercy. Eu tenho estado contemplando na beleza da tua misericórdia. For several months recently, I was thinking about the mercy of our Lord Jesus. Por vários meses eu tenho estado pensando, meditando na misericórdia do Senhor Jesus. And the Lord gave me this song to express my heart. O Senhor me deu esta canção para expressar o meu coração.
I've been thinking about the crown upon your brow, Eu tenho estado pensando sobre a coroa sobre a tua fronte. the gems all sparkle in my view. Todas aquelas gemas, aquelas pedras brilhando na minha visão. Your traits are all so lovely, but now one's caught my eye. As tuas características são todas amáveis, mas uma delas cativou os meus olhos. I've been gazing at the beauty of your mercy. Eu tenho estado contemplando a beleza da tua misericórdia. Tua misericórdia. I know the wonder of your grace, Eu sei a maravilha da tua graça. and feel mercy's invitation. E conheço I know the wonder of your grace, Eu sei a maravilha da tua graça. and feel mercy's invitation. E conheço sinto as misericórdias. And so my body now I give thee, Lord, Então meu corpo eu agora te dou, Senhor, a living sacrifice of mercy, como sacrifício vivo de misericórdia. mercy. Misericórdia. I've known your mercy when I fail. Eu tenho conhecido a tua misericórdia quando eu tenho falhado. You pick me up and start me over. O Senhor me levantou e me colocou a caminhar novamente. There's no one else who understands me. Não há ninguém mais que me entende. I am a captive to your mercy. Eu sou cativo da tua misericórdia. Oh, I've been thinking about the crown upon your brow, Eu tenho estado pensando sobre a coroa sobre a tua fronte. the gems all sparkle in my view. Todas aquelas pedras preciosas, elas brilham na minha visão. Your traits are all so lovely, but now one's caught my As tuas eye. características são todas elas amáveis, mas uma delas cativou a minha visão. I've been gazing at the beauty of your mercy, oh, your sweet Eu mercy, tenho estado contemplando a tua doce misericórdia, living daily by your strength. vivendo diariamente pela tua força. But by your mercy never faint. E pela tua misericórdia